Marcos 12, 13 a 17. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção a leitura desse trecho das Escrituras. Marcos 12, 13 a 17. Assim diz a palavra: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra que é inspirada, e numa rápida leitura já podemos ser edificados, mas nós agora queremos cavar profundamente no solo da palavra para tirar ainda mais de Cristo desta passagem e tirar, ó Deus, a verdadeira piedade para as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia para que nós não sejamos hipócritas, endurecidos, cheios de uma religião vazia e mundanos como esses homens aqui no texto, mas que sejamos, pelo poder do Teu Espírito Santo, abençoados com as ricas bênçãos espirituais, para que a palavra venha ser guardada no coração, para que a palavra produza frutos dignos de arrependimento, e assim Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Ó Deus, venha salvar-nos, venha edificar-nos por meio da palavra, e que esta pregação não seja para a glória do homem, da igreja, de qualquer coisa a não ser para a glória de Cristo, do Teu santo nome, Senhor. E eu lhe imploro por fim perdão dos nossos pecados. Pecados nos cegam, pecados impedem a palavra cair no nosso coração, pecados fazem com que venhamos a rilhar os dentes em relação a Jesus e à verdade. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ser propício a esses pecadores é o que eu te imploro, em Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos meditado no livro de Marcos e estamos aqui nos últimos capítulos, na última semana de vida de Jesus. Nós vimos que Jesus entra como rei em Jerusalém, não um rei esperado pelo povo, mas um rei humilde, um rei numa jumentinha, um rei de paz que salvaria o seu povo. Depois nós vimos que esse rei, infelizmente, foi até o seu templo e encontrou um templo sem a verdadeira religião. Diante desse evento, Jesus então ensina aos apóstolos, através de uma lição figura, ou seja, o amaldiçoar da figueira, qual era a realidade que estava acontecendo. O povo dele era um povo sem frutos, assim como a figueira não tinha figos, não tinha frutos. Jesus então ensina aos apóstolos qual deveria ser a postura deles diante desta realidade, para que eles não fossem como os religiosos dos seus dias. Eles deveriam ter 3 coisas: fé, ele disse, tende fé em Deus. Eles deveriam orar. Jesus ensinou que se eles pedissem a um monte, uma moreira, qualquer coisa que fosse transplantado, assim se faria. É claro, ele está sendo aqui hiperbólico para ensinar a importância da oração.
E em terceiro lugar, ele ensina sobre o perdão. Se eles tivessem alguma coisa contra uma pessoa, eles deveriam procurar para haver perdão. Então seriam 3 frutos espirituais. Diante desta palavra, os líderes judeus perguntam com que autoridade Jesus havia feito a purificação do templo e estava pregando lá no templo. Jesus conta a parábola da vinha, em que ele mostra para os líderes religiosos que a vinha, que é o povo de Deus, que é o reino de Deus, seria tirado deles e seria dado a um povo, claro, eleitos, judeus, gentios, que amariam a Cristo, obedeceriam a Cristo e dariam um respectivo fruto. Então nós entramos agora numa sessão em que nós vamos ver isso de maneira prática: a religião vazia e sem frutos, e a religião verdadeira e com frutos. A religião vazia e sem frutos dos religiosos, judeus, que eram os saduceus, fariseus, herodianos, escribas, e a religião verdadeira, que cria em Cristo, filho de Davi, da viúva pobre, que deu tudo o que tinha. Então essa é a cena, esse é o cenário. Então agora nós vamos entrar no primeiro tipo de religião vazia, aqui no religião falsa, antibíblica, que é a dos fariseus junto com os herodianos. Mas esse texto não foca na religião deles, esse texto foca em Cristo. Em que sentido? O que Marcos quer nos ensinar aqui, que Jesus é Deus e nós carregamos a imagem dele. E se nós carregamos a imagem dele, o que a gente tem que dar para ele? Nossa vida. Ele faz isso através da figura. A imagem, esta não é a imagem de César? Então esse dinheiro é de César. Vocês têm que dar para quem? Para César. O ser humano é a imagem de quem? De Deus. Então o que nós devemos fazer? Dar a nossa vida para Deus. Essa é a ideia central desse texto. Vamos aprender isso por meio desses versículos. O verso 13 diz que uma comitiva de herodianos e também de fariseus foi enviada até Jesus para lhe apanhar em alguma palavra. Jesus tinha acabado de contar a parábola da vinha má, que eu citei aqui no nosso contexto, e aquelas pessoas haviam entendido a parábola, tanto que eles quiseram matar Jesus, só que eles não puderam fazer. Por quê? Porque eles temiam o povo. Eles não temiam a Deus, eles temiam o povo. E pegar Jesus diante daquele povo que estava maravilhado com as palavras de Jesus. Eu sei que é o mesmo povo que vai gritar daqui uns dias: crucifica, mata Jesus, mas nesse momento o povo está maravilhado. Se eles pegassem Jesus nesse momento com violência, se pegassem Jesus nesse momento para matá-lo, o povo ia certamente se revoltar contra eles. Então eles vão tentar uma tática mais sutil. E em primeiro lugar, os fariseus vão tentar apanhar Jesus em alguma palavra. E aqui Marcos não fala, mas Lucas diz que eles subornaram esses herodianos, que eram emissários, para poder esses dois grupos apanharem Jesus. Mas quem são esses dois grupos? Primeiro, os fariseus. Nós conhecemos os fariseus pelo seu rigor em relação à religião, pela maneira como eles eram sérios em criar regras, e essas regras fazerem parte da religião deles, para dar a aparência de que eles obedeciam a Deus, de que eles cumpriam a lei de Deus. Mas os fariseus, nós temos muito mais detalhes sobre eles. Primeira coisa, eles tinham uma religião, de acordo com isso então, de falsa justiça, ou seja, de justiça própria. Eles se achavam justos neles mesmos. Eles não conseguiam entender que a justiça que nós temos vem de Deus, como Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado para a sua justiça. Eles entendiam que a religião era de justificação própria. Eu faço, eu obedeço, eu tenho regras religiosas firmes, então eu sou salvo. Deus tem que me salvar. Um segundo detalhe desses homens é que, se eles são assim, a religiosidade deles é apenas casca.
Por quê? Porque essa é uma religião falsa, uma religião em que nós nos salvamos, que nós fazemos algo para entrar no céu, uma falsa religião. Por isso que Jesus chamou esses homens de sepulcros caiados, de sepulturas adornadas, bonitas. Por quê? Eles tinham justiça própria por fora, mas como a verdadeira religião não estava no coração, o que tinha no coração? Morte, rapina, pecados. A terceira coisa é que esses homens têm sérias dúvidas religiosas, mas mesmo assim querem aparecer diante das outras pessoas com uma vida moral. Ou seja, eles duvidavam de certas coisas, mas apareciam diante dos outros como pessoas ilibadas, figuras proeminentes. O segundo grupo que a gente tem aqui então são os herodianos. Os herodianos eram políticos e eram um partido político que apoiava Herodes, e que não só apoiava Herodes, mas se sujeitava a Roma, e não só se sujeitava a Roma, se aproveitava do governo de Roma para mandar e ter dinheiro. Eles tinham uma religião de fachada. Para eles, a religião judaica, a religião da lei de Deus, não importava. O que eles importavam eram com dinheiro, posição de poder. E eles não estavam nem aí para um reino eterno de Deus. Então, aqui nós temos dois grupos, e que pela descrição deles você já percebeu que eles não se batiam. Eles eram inimigos históricos. Mas veja o que eles fazem: eles se unem para matar Jesus. Então nós temos dois inimigos ferrenhos, unidos, porque eles nutrem uma coisa em comum: o ódio a Jesus. É interessante que nós temos aqui os falsos santos e os sacrílegos unidos. Isso parece ser surpreendente, mas não é. O teólogo reformado William Hendriksen, ele diz que aquela coalizão estranha nada mais era do que algo natural em relação ao mundo. Em que sentido? O mundo não importa se você é de direita ou de esquerda, se você é um religioso ou você é irreligioso, se você é ateu ou se você é um falso crente, não importa, você sempre vai estar contra Jesus, odiando Jesus. Jesus é odiado pelo mundo. Ele mesmo disse que o mundo o havia odiado, e portanto nós não deveríamos estranhar que o mundo nos odiasse. Então, querido irmão, o cenário do mundo hoje não é diferente do cenário daquela época. O cenário é de ódio a Jesus, e tanto autoridades políticas quanto autoridades religiosas hipócritas sempre vão se unir para odiar Jesus e pregar uma falsa vida, uma falsa religião. Você pode ver isso constantemente. Quantos são os políticos dos nossos dias que combatem a moral bíblica? E quantos são os religiosos nos nossos dias que pregam uma falsa religião, que Jesus vai salvar todas as pessoas, que Jesus não importa se você se senta aqui e você continua no pecado? Quantas pessoas são assim? Ou, como os fariseus pregam, você tem que querer Jesus e mais as boas obras para ser salvo. Mas sabe qual a verdade sobre essas pessoas aqui? É a verdade que Isaías declarou. Isaías, lá na parábola da vinha, que é a base de Jesus para contar a parábola dos trabalhadores maus na vinha de Deus, diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, uma falsa vinha, um falso povo de Deus, um falso grupinho que pretensamente está ligando para as coisas da verdadeira religião, é um grupo que está cego, que está perdido, que já perdeu as suas bases morais faz tempo.
Infelizmente, isso não fica só no campo da política, acontece aos borbotões na igreja. Modernos fariseus, pessoas que têm um coração inigualavelmente maus, mas que se assentam nos bancos de igreja, mas já perderam o senso de certo e errado. São pessoas da cegueira espiritual mais profunda possível. E mesmo que eles não se conluiam aos políticos, eles têm desejo de odiar a Cristo, porque Cristo prega contra os seus pecados, contra a sua autojustiça, contra a sua ideia de que eles são bons por natureza. Quantas vezes você já ouviu pessoas evangélicas se julgarem boas e merecedoras dos céus? Quantas vezes você já ouviu pessoas ímpias se julgarem boas, mesmo que vivam em mundanismo como os herodianos? Então, esses dois grupos, um que não aceita Cristo como filho de Davi, e o outro que não está nem aí para o filho de Davi, que só pensa em dinheiro, são grupos malditos, que abominam Jesus. E como esse grupo age? Verso 14: chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Vocês perceberam o que esses homens estão fazendo? Eles querem apanhar Jesus em alguma palavra, e eles então fazem o quê? Uma bela introdução. Eles vão dizer para Jesus tudo aquilo que eles não criam sobre Jesus. Em primeiro lugar, eles chamam Jesus de Rabone, mestre. Era um título de honra naquela época, que os evangelistas chamam Jesus, que Jesus chama a si mesmo: vocês me chamam de mestre. Ele mesmo disse isso. E de pessoas que respeitavam a Jesus e depois foram crer, como Jairo ou Nicodemos, chamavam Jesus de mestre. Mas esses homens, eles não criam que Jesus era mestre, tanto que eles questionavam o ensino de Jesus o tempo inteiro, questionavam o fato dos discípulos comerem pão, comerem espigas por lavar a mão, comerem em dia de sábado colhendo espigas, e eles questionavam o fato de Jesus permitir essas coisas, como se dissesse: um homem que permite isso pode ser mestre? Mas eles estão aqui declarando a verdade: Jesus é mestre. Esse é um dos títulos de Jesus, porque ele é um ensinador da igreja. Jesus é aquele que tem a primazia do ensino na igreja. O ministério profético de Cristo é visto no seu ministério de mestre na igreja, e ele mesmo disse que veio para ser mestre. Lá em Marcos 1:38, quando os discípulos procuraram Jesus para fazer mais milagres, Jesus disse: olha, eu vim pregar, vamos às povoações vizinhas, porque para isso eu vim pregar. Ele estava falando: eu sou mestre. Mas mesmo ele sendo um mestre que ensinava com precisão, perfeição a palavra, derrotando seus inimigos com extrema facilidade, eles não o consideravam de mestre, mas chamaram Jesus de mestre. Em segundo lugar, eles dizem: não te importas com quem quer que seja. Esse elogio significa que Jesus sempre dizia a verdade, não importando quem estivesse diante dele. Ou seja, Jesus não era parcial ao ensinar, ele era completamente imparcial. Se uma pessoa pobre chegasse diante dele e uma pessoa rica se chegasse diante dele, o ensino seria o mesmo. Ele não é como os pastores modernos que querem agradar os ricos do rebanho, né? Ele não é como essas pessoas que querem mudar a mensagem para encher igrejas. Jesus pregava a verdade. Bem possível que se Jesus estivesse pregando hoje nos nossos púlpitos, ele mesmo pessoalmente, depois do maravilhamento, as igrejas onde eles passassem seriam vazias, porque quando em João 6 ele disse que as pessoas deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, ou seja, ter uma união vital com ele,
o povo disse: duro esse discurso, e todos foram embora, ficaram só os 12. E ele ainda falou: vocês querem ir embora? Pode ir embora também. Ele não falou assim: por favor, fica aqui, eu quero uma igreja cheia. Ele não importa com quem quer que seja. Mas os acusadores de Jesus estão falando isso sem acreditar, porque eles acreditavam que Jesus ficava agradando o público dele, ficava passando a mão na cabeça dos apóstolos. Lembra da ocasião que eles procuraram Jesus e falaram assim: Jesus, os teus discípulos não jejuam, nós jejuamos, os discípulos de João jejuam, os seus não. Ou seja, o Senhor pega leve demais com os seus discípulos, você fica olhando para quem fala as coisas. E Jesus, meus irmãos, não faz isso. Depois eles dizem que o Senhor não olha para a aparência humana, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, por conhecer bem a natureza humana, como é dito em João capítulo 2, no final do capítulo, ele sabe o que é ser humano, ele não poupa o ser humano da verdade. Jesus sabe que não tem seres humanos especiais. Jesus sabe que todos nós somos pecadores, descendentes de Adão, estamos debaixo da ira e da maldição de Deus. Então a verdade era sempre dita por Jesus, porque ele sabia que conhecer a verdade era a única coisa que poderia nos libertar dessa condição terrível, dessa maldição da lei. Então Jesus não importava, ele pregava a verdade. Ele não é como aquela pessoa que quer se ver bem com os outros, né? E vai na casa da pessoa, a pessoa faz uma comida, você sabe que a comida está mais ou menos, e pergunta: fulano, gostou? Nunca comi uma comida tão boa. Jesus ia falar assim: meu irmão, faltou páprica defumada, um pouquinho de coentro ia fazer bem, né? Ele ia falar a verdade, ele não ia escamotear as coisas para agradar ninguém. Então Jesus falava a verdade. E eles ainda elogiam mais: o Senhor ensina o caminho de Deus. Mas não eram eles que diziam que Jesus era embusteiro, enganador? Como é que Jesus ensina o caminho de Deus? De fato, Jesus ensina o caminho de Deus. Ele não só ensina o caminho de Deus, mas como ele aponta para ele mesmo como o caminho de Deus. Quem que é o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele ensina o caminho, e ele ensina não só o caminho, mas a prática do caminho. Ou seja, Jesus era confiável para ensinar por onde nós devemos andar, como cantamos aqui, e não só por onde devemos andar, mas como viver para agradar a Deus. Eles disseram todas estas verdades, mas sem acreditar em nenhuma delas. Parece até pastores, né? Que são pregadores, mas que não são verdadeiros crentes. Uma vez eu li um livro sobre casamento, não tem nada a ver com pregação, mas a irmã que escreve o livro estava contando sobre outra que ela era casada com um pastor, e esse pastor era um pastor reformado, fiel, só que ele tinha um problema: ele era ímpio. Ele pregava a verdade, ele falava biblicamente as coisas, mas ele não cria de fato em Jesus. Por isso ele era um péssimo marido em casa, e ela veio se separar dele. Depois ele escreve uma carta para ela dizendo que ele havia encontrado de fato o Cristo, que ele passou tantos anos pregando, mas que ele não cria. É possível nós falarmos a verdade sem crer na verdade, e é exatamente isso que essas pessoas estão fazendo. Mas por quê? Porque eles estão usando uma tática diabólica chamada bajulação. Eles pensaram o seguinte: se nós bajularmos Jesus, Jesus vai ficar vulnerável e nós vamos apanhar Jesus. Já viu quando aquele homem salafrário, né, quer conquistar uma menina bonita, que ele julga ser direita, né, e ele fica com aquele lábio doce, né, com aquelas palavras melosas, com aqueles elogios, que muitas vezes nem são condizentes com a realidade, não é? Mas ele fala tudo aquilo. Ele quer o quê? Abrir caminho.
para fazer maldades. É isso que eles estão fazendo. E essa prática, segundo as Escrituras, é pecaminosa. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas dos que amam, enganosos os beijos dos que odeiam. Quem odeia fala mentira, engana. Então chega a sua esposa, né, vestida, tá lá, meu amigo, tá parecendo uma cortina o vestido, né? Ou então aquelas roupas feita com toalha de mesa, né? Tô bonita, amor, você nunca esteve tão linda. Não ama, odeia. É o que a Bíblia está dizendo. Se amar, vai falar o quê? Mulher, é melhor mudar de roupa, né? Com jeitinho para não gerar confusão. Mas quem ama fala a verdade. Quem odeia bajula. A Bíblia mostra que as pessoas que odeiam frequentemente usam a bajulação como uma maneira de engodar, de não transmitir a verdade e de escamotear o ódio, esconder o ódio. O livro sapiencial que nós acabamos de ler, um verso, mostra que a verdade sempre deve ser dita em amor, e amar é falar a verdade, mesmo que isso fira pessoas para o bem delas. Os fariseus odiavam Jesus, eles não queriam o bem de Jesus, na verdade eles não queriam nem o bem da alma deles, e é por isso que eles estão engodando. E veja a prova cabal disso, a pergunta que eles fazem: é lícito pagar tributo a César ou não? Essa pergunta é bastante capciosa. Eles pensaram muito nessa pergunta e pensaram: nós temos uma pergunta infalível para acabar com esse homem. Porque qual é a ideia? Se Jesus respondesse: pagar impostos a Roma é lícito, os fariseus, os religiosos como um todo e a população em geral ia ficar insatisfeita. Os religiosos ficariam insatisfeitos porque pagar impostos a César envolvia, segundo a opinião deles, um ato de idolatria, uma vez que no denário havia a inscrição de que César é divino. A população em geral, massacrada pelos impostos romanos, não gostavam de pagar impostos. Por quê? Porque certamente aquilo dificultava a vida simples deles, e dificultava até o culto, porque no culto eles não tinham que levar dinheiros romanos para trocar pela moeda do templo para fazer sacrifícios, então dificultava até o culto. Então eles odiavam pagar impostos a Roma. Então Jesus fala: pode pagar, acabou. Todo mundo vai olhar para ele de maneira desfavorável. Mas se Jesus fala não deve pagar, quem está ali junto com os fariseus? Os herodianos, que apoiavam Roma. Então Jesus seria acusado de quê? Insubordinação, amotinação, de ser um revolucionário. E como que esses crimes eram punidos por Roma? A morte. Pessoas que se revoltavam contra o império eram justiçadas como exemplo, e geralmente na cruz. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque eles falaram que ele era inimigo de quem? De César. Se ele fosse um ladrãozinho qualquer, um criminosinho qualquer, fosse acusado de qualquer coisa, ele não ia morrer na cruz. A cruz era para dar exemplo, era para mostrar: esse homem é contra o império romano. Então a ideia deles é: qualquer que seja a resposta de Jesus, Jesus cai em descrédito, ou Jesus é morto. Ou seja, nós eliminamos o nosso problema. Qual é o problema? Jesus. Qual é o problema do mundo hoje? Jesus. Sabe por que Jesus é o problema do mundo? Claro, não segundo a Bíblia ou a nossa opinião. Para a gente ele é a solução para esse mundo, sua salvação, seu perdão, sua vida santa. Mas por que o mundo tem Jesus como problema? Porque Jesus é o juiz. Paulo, pregando no Areópago, disse que aqueles
atenienses deveriam dar conta a um varão que Deus destinou para julgar o mundo. Então o mundo odeia Jesus porque Jesus é o juiz, Jesus é Deus, Jesus é contrário a esse mundo. Mas curiosamente, Jesus é o problema de muitas igrejas. O mundo quer desacreditar Jesus falando que ele é de esquerda, revolucionário. As igrejas desacreditam Jesus pregando práticas que não tem nada a ver com as Escrituras. Dê 20 para ganhar 1000. Jesus não se importa com a sua vida pessoal. Jesus quer saber de você vivendo uma vida de acordo com os mandamentos. Jesus, na verdade, não importa com isso. Ele vai te receber de qualquer jeito, fique de qualquer jeito. Então Jesus é o problema da maioria das igrejas, e é por isso que eles eliminaram Jesus, o Jesus bíblico, do púlpito. Meus irmãos, em João 8,44, Jesus fala para os fariseus e saduceus que eles eram filhos do diabo. Fala assim: o diabo é o pai de vocês. Você já ouviu algum pregador falando isso de Jesus? Por que não? Porque isso esvazia a igreja, não enche a igreja. Porque isso assusta pessoas. Mas não foi isso que Jesus disse? Foi. Então, cadê o Jesus da Bíblia nas igrejas? Desapareceu. Jesus é um grande problema das igrejas. Por isso que lá em Apocalipse ele diz: eis que eu estou à porta e... ele está do lado de fora, da maioria delas. Só que Jesus vê isso, com certeza. Verso 15: mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Marcos diz que Jesus percebeu a hipocrisia daqueles homens. Meus irmãos, essa hipocrisia poderia ser facilmente percebida. Durante todo o ministério, Jesus foi chamado de embusteiro, de endemoniado, de beberrão, de comedor de banquetes, de homem que bebia e comia com as prostitutas e pecadores. Durante todo o ministério, aqueles homens só criticaram Jesus. Então, não precisava ser nenhum gênio para entender o que eles estavam fazendo. Para o azar deles, Jesus era um gênio e Jesus é Deus. Primeiro, por que Jesus é um gênio? Porque Jesus, depois de Adão e Eva, foi o único ser humano nesse mundo que não teve a sua alma afetada pelo pecado, nem a sua mente. Então a mente dele funcionava muito melhor que a sua. A sua mente é uma mente afetada pelo pecado. Por isso que enquanto você está aqui, você está pensando na comida, na conta que você vai ter que pagar, no dia de amanhã da casa que você vai estar que limpar, porque sua mente é afetada pelo pecado. Jesus não tinha isso. Então ele percebia as coisas espiritualmente de uma maneira muito fácil, porque ele era um homem santo, santificado por Deus. Mas além de ser um gênio, um homem santo, um homem de percepção espiritual aguçada, para o azar deles, Jesus ainda era Deus. E Deus, queridos irmãos, Ele vê muito além da névoa que é a nossa carne. Deus pode ver o que está no nosso coração agora, o que passou no nosso coração durante todo esse dia, o que vai passar amanhã. Deus já sabe os pensamentos maus que você vai ter amanhã. E o Jesus que está diante deles, então conhecia a natureza deles, assim, como alguém que tivesse dissecado como um médico, feito uma autópsia. Ele conhece as pessoas. Ele é um exemplo para nós de percepção natural e espiritual, para que nós não caiamos em lisonja, em pecados bobos e banais, mas ele é um exemplo para nós de alguém que tem poder espiritual e que nós devemos olhar e dizer: eu estou diante de Jesus, Ele conhece o meu coração, Ele sabe o que eu faço, então não há pecados ocultos, não há nada que eu possa esconder de Jesus. Por isso que Ele percebe o ardil do coração, Ele sonda profundamente o coração, Ele sabe de cada ato nosso que tenta ludibriar pessoas,
parecer santo, mas que lá dentro está cheio de pecado. Ele sabe disso, e por isso ele pode se guardar da nossa hipocrisia e da hipocrisia dessas pessoas. Porque nós, quando somos assim, nós usamos a mesma tática do diabo. O que o diabo fez para baixar a percepção de Adão e Eva e fazer com que eles comessem do fruto? Bajulação, hipocrisia. É certo que vocês não vão morrer. Em outras palavras, Deus está impedindo vocês de serem felizes. Vocês merecem ser felizes. Bajulação. E por isso Jesus pergunta: por que vocês estão me experimentando? Diante de uma pergunta assim, que expõe claramente as intenções deles, o que seria o óbvio a se fazer? Recuar, arrepender, sair rapidamente pela tangente, não é? Eles não fazem nada disso, eles continuam no teste, e Jesus faz a pergunta para expor a hipocrisia do coração deles. Ou seja, Jesus está expondo para eles mesmos quem eles são. A gente pode lembrar de Marcos 2, que quando os escribas começaram a pensar, Jesus é um blasfemo, que ele diz que perdoa pecados, ele diz: por que vocês estão cogitando isso no coração? Expondo a hipocrisia deles. Jesus, como Filho de Deus, como dono da vinha, como aquele que tem autoridade absoluta, ele expôs o coração dessas pessoas, para que eles pudessem ver quem eles são. E esse é o caminho do arrependimento. Ninguém se arrepende de verdade do pecado quando se acha bom, quando está envolto na sua hipocrisia. Nós precisamos de mostrar para as pessoas quem de fato elas são, senão não arrepende. A pessoa está ali vivendo, achando que está bom, e aí você fala: meu irmão, está errado isso, amigo, está errado aquilo, você está cometendo esse pecado, você está fazendo isso, e você não é bom quanto você parece ser. Ou seja, só é possível um arrependimento verdadeiro quando nós mostramos às pessoas a realidade. Nós podemos citar o sermão de Pedro no dia do Pentecostes: vocês mataram Jesus. E aí o que aconteceu com o coração deles? Foi compungido pelo Espírito Santo, porque eles ouviram o que? A verdade. Vocês são maus, vocês estão tão desgraçados que vocês mataram o autor da vida. Ser humano não arrepende de pecado se ouvir que é bom, se ouvir que está certo, porque ele vai continuar na sua religião hipócrita. E o que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que tem máscaras, que esconde quem ele é. Ele põe a máscara para que seu coração fique escondido através das práticas externas que não são condizentes com o seu interior. Então ele se mostra bom, mas a verdade é que o coração está eivado, tomado de pecado. Então é uma pessoa que vem na igreja, mas ele está lá vivendo uma vida secreta na pornografia. É uma mulher que fica desobedecendo as ordens bíblicas do seu esposo em casa, mas se assenta aqui como se fosse uma mulher piedosa. É uma jovem que lá fora coloca uma saia que daria vergonha até uma prostituta, mas aqui dentro a saia vai lá no pé. Ou seja, o hipócrita, ele vive para enganar pessoas, pois ele é capaz de esconder o coração por meio de práticas religiosas, de falas bonitas, de vir à igreja. Hipócritas frequentemente são bajuladores, mostram duas caras quando falam mal de nós pelas costas, mas a verdade é que diante de nós falam bem, e eles conseguem esconder isso. São mestres em enganar. Eles são verdadeiros Harry Houdini da vida religiosa. Só que não pode enganar Jesus. Jesus vê além do formalismo externo. Jesus vê o âmago do ser humano. E por isso, meus irmãos, Jesus, na sua onisciência, faz essa pergunta. Só que por causa de toda essa descrição que eu falei sobre a hipocrisia, é que torna essa questão tão perigosa para nós. Uma religião vazia, hipócrita dos fariseus é muito perigosa.
assim como o mundanismo dos herodianos, porque tanto o mundanismo, se entregar ao pecado, quanto viver uma religião falsa, hipócrita, essas duas coisas nos cegam, nos enganam e nos impedem de nos arrependermos. Porque a partir do momento que você vai vivendo isso, você vai se enganando. Sabe aquele tipo de pessoa que mentir é um hábito tão constante na vida dessa pessoa que ela já começa a acreditar na mentira que ela mesma conta? O hipócrita é assim. E o hipócrita, ele tem um grande problema. Ele fecha os olhos para o juízo final, como se dissesse assim: não vai chegar, eu não vou ser condenado. Mas Jesus vai condenar os hipócritas. E meus irmãos, a hipocrisia é algo tão grave que um hipócrita que nasceu dentro da igreja, foi criado dentro da igreja e viveu anos dentro da igreja, para ele, entre aspas, viu, irmãos, é muito mais difícil ele ser salvo do que um traficante e assassino entrar aqui e ouvir essa palavra, porque ele endurece o seu coração e ele se acha religioso e ele se acha bom. E isso quebra o primeiro princípio do arrependimento que eu disse: saber que é completamente pecador. Jesus disse então, verso 16: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Jesus pergunta para eles sobre o dinheiro. De quem é essa efígie, essa imagem e essa inscrição? O denário era uma moedinha de prata em que de um lado havia a imagem de César, o rosto dele. Aqui à época quem reinava era Tibério, que reinou do ano 14 ao 37 da nossa era. E Tibério, a moedinha estava escrita: Tibério, filho do divino Augusto. Quem é esse Augusto? O meu xará, o primeiro imperador romano, sobrinho de Gaius Júlio Otaviano César, o César que a gente conhece. Ele era considerado divino. Então o que estava escrito ali é Tibério, o divino, filho do divino. Do outro lado, o que estava escrito? Sumo pontífice, ou seja, sumo sacerdote, a ponte suprema. Foi daí que o Papa tirou a ideia de sumo pontífice. Tá bom? Então, o que Tibério era considerado, segundo ele e segundo os romanos? Um deus. Por isso, aos olhos do povo, trazer a imagem de César ali e ter ali escrito que ele era Deus era uma violação do segundo mandamento. Só que veja que coisa interessante: se eles odiavam tanto esse dinheiro, que era uma violação do segundo mandamento, o que eles estavam fazendo com esse dinheiro na mão? Hipocrisia pura. E veja que coisa mais interessante ainda: esse dinheiro era aceito no templo? Não. Para você cultuar a Deus no templo, oferecendo os animaizinhos no templo, você tinha que comprar os animais do templo, mas você tinha que usar a moeda de quem? Do templo. E quem estava ali para trocar esse dinheiro? Os cambistas. E os cambistas alimentavam quem? Esses religiosos. Então, eles roubavam o dinheiro para enriquecer, que eles tanto diziam que eles odiavam. O que é isso? Hipocrisia. E usavam esse dinheiro no dia a dia. Isso mostra o quanto esses homens são hipócritas, porque eles condenam aquele dinheiro que eles tanto lutam para ter. Além disso, eles condenavam o Império Romano, mas eles usufruíam de benefícios. O povo judeu foi autorizado pelo próprio César a continuar com a sua religião e não precisar adorar César como Deus. Então, se o imposto era algo tão grave, o dinheiro era algo tão profano, com coerência, o que eles deveriam fazer? Nós não vamos buscar esse dinheiro, nós não nos importamos de viver sem esse dinheiro.
nós não aceitamos essa dominação sobre as nossas vidas. Mas eles se rebelaram contra isso agora? Não. E aí veja que coisa interessante. Anos mais tarde, a igreja primitiva foi obrigada a adorar César. E o imperador obrigava os cristãos a se ajoelhar e dizer: César é o Senhor. Os nossos irmãos faziam isso? Não. Qual era a pena que eles sofriam? Serem queimados vivos, serem lançados no Coliseu e nos outros anfiteatros para serem comidos pelas feras, serem crucificados. Por quê? Porque eles diziam: César não é Senhor. Quem é Senhor? É Jesus. Eles diziam, no momento em que eram obrigados: nós podemos orar por César, nós podemos honrar César, nós podemos pagar impostos a César, nós podemos ser bons cidadãos de César, mas nós jamais adoraremos a César, mostrando que eles eram o quê? Coerentes. E diante dessa historinha bíblica, ou bíblica não, da história da igreja, né, extra bíblica, você consegue perceber o que os herodianos e fariseus eram: incoerentes com aquilo que eles diziam, hipócritas. Por isso que Jesus pede aqui a imagem. Diante disso, o que Jesus faz? Ele dá a grande lição, que é a verdadeira religião: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Verso 17. Diante então da face de César, da inscrição de César, Jesus disse: dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Em primeiro lugar, Jesus não correu do assunto. Se eu tenho que dar a César o que é de César, implicitamente ele disse o quê? Você tem que pagar imposto, é justo, ensinando o quê? Para honrar a Deus, nós não precisamos de desonrar o imperador, recusando-se a pagar privilégios que tanto beneficiavam eles. Sabe por quê? A sociedade deles era ordeira por causa de quem? De Roma. Eles tinham proteção policial por causa de quem? De Roma. Eles tinham boas estradas para transitar pelo império por causa de quem? Roma. Eles tinham tribunais que podiam julgar as suas causas por causa de quem? Roma. Roma trouxe para eles algo chamado de Pax Romana. Significa o quê? Onde Roma governava havia paz, havia ordem, havia direito, havia juízo. As pessoas deixavam de ser bárbaras. Então eles experimentavam tudo aquilo e achavam injusto pagar imposto. Por isso Jesus está mostrando: olha, vocês têm que pagar. Por quê? Porque eles receberam muitas bênçãos por meio desse governo que vocês tanto odeiam. Então essas bênçãos implicam em responsabilidade. Segundo lugar, Jesus qualifica a sua resposta: dai a César o que é de César. Então ele está qualificando. O que ele quer qualificar aqui? O governador César, que era o imperador, devia receber o que era devido a ele. A palavra dar aqui, no grego, é usado um verbo que significa devolver. Por isso que ele perguntou: de quem é essa imagem? Ou seja, de quem que é essa moeda? De César. Então o que vocês têm que fazer? Devolver para César. É a mesma coisa que se eu pegasse algo emprestado com algum dos irmãos e usasse. Na hora que eu fosse entregar, o que eu estou fazendo? Devolver. Aquilo é seu. Então o dinheiro era de quem? De César. Para quem que ele deveria ser dado? Para César. É só devolver. Mas tem uma coisa aqui: eles têm que devolver o que é dele, o que é cabível a ele, que eram os impostos. Por isso que Paulo, nós lemos: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem honra, honra; a quem respeito, respeito. Ou seja, o que era devido a César? O respeito, o tributo, a honra, o imposto, como o imperador.
Em terceiro lugar, Jesus agora mostra que nós não devemos dar a César o que é de Deus. O que é de Deus deve ser dado a Deus. E ao fazer essa distinção, Jesus está mostrando que César pode reivindicar os seus impostos, mas tem algo que ele não pode reivindicar: adoração. Eu tenho que dar impostos a César, mas eu não posso adorar César. Para você entender isso bem, eu quero ilustrar com uma história bíblica. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O que Nabucodonosor, cabeça de ouro, fez? Vocês têm que fazer o quê? Ajoelhar e adorar. De jeito nenhum. Nós podemos servir, nós podemos ser pessoas do seu governo, mas adorar a gente não pode não, a gente só pode adorar a Deus. Eles deram a Nabucodonosor o que era de Nabucodonosor, mas a Deus o que é de Deus, adoração. Foram parar onde mesmo? Na fornalha, mas obedeceram a Deus. E por que isso é assim? Porque Deus é soberano sobre todos, e o único que merece adoração é Deus, porque toda autoridade desse mundo provém dele. Por isso que Jesus disse para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Sem dúvida, nós devemos respeitar o presidente, o governador, o prefeito, o policial, os pais, qualquer autoridade, mas a adoração deve ser dada a Deus. Obediência cabal e plena só a Deus. Então, as autoridades, quando eles desmerecem a Deus, eles dão regras antibíblicas, eles devem ser desobedecidos. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em quarto lugar, essa resposta de Jesus estava enfatizando então algo muito maior do que a gente está vendo até aqui. O que? De quem era a imagem na moeda? De César. Então a moeda tinha que ser dada para quem? Para César. Mas de quem é a imagem no ser humano? A Bíblia diz lá em Gênesis 1:26 e em diante: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então todo homem pertence a quem? E o que ele tem que dar para Deus então? Tudo. E na verdade o dar dele é o que? Devolver. Esse é o direito de Deus. Então sabe o que Jesus estava ensinando para a gente? Que odiar o filho amado igual eles estavam fazendo, ser religiosos igual eles estavam fazendo, não era dar a Deus o que é de Deus. Jesus estava ensinando que uma religião hipócrita e vazia não vive para Deus. Na verdade, uma religião hipócrita e vazia, o que ela faz? Compartimentar a vida. Então o discurso dessa religião é: um pouco de dinheiro para Deus, um pouco do meu tempo para Deus, um pouco do meu coração para Deus, e o resto eu gasto nos meus negócios, no meu prazer, na minha diversão, naquilo que eu acho que é melhor, nos meus interesses. Isso é a religião de alguém que está indo para o inferno. Por isso a passagem está querendo ensinar para a gente, não é como alguns pregadores ignorantes fazem: Estado é uma coisa, igreja é outra. Essa passagem, Jesus não está falando de Estado e de igreja, Jesus está falando de vida, que a vida é integral, não há divisão de vida dentro da igreja e fora da igreja, a vida é uma só. Jesus não quer que você seja uma pessoa aqui e outra na sua casa, e outra totalmente diferente no seu emprego. Jesus está ensinando para nós que a vida é uma. Por quê? Porque tudo tem a ver com Deus. Romanos 13, 1 e 2, que nós lemos na nossa liturgia, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus.
e os que resistem trazem sobre si condenação. Paulo está ensinando, quando você resiste à autoridade, você resiste a Deus. Por quê? Porque o quinto mandamento que tem a ver com as autoridades, tem a ver com quem? Deus. Davi adulterou, quebrou o sétimo mandamento. Não satisfeito, ele matou, quebrou o sexto mandamento. Quando ele foi confessar o pecado, ele falou o quê? Ó Deus, eu pequei contra Urias, eu pequei contra Batseba. Foi assim que ele falou? Peguei contra ti somente. Porque ele entendeu o quê? Toda vez que eu faço algo contra o meu próximo, eu estou ferindo a lei de Deus, então eu estou ferindo a Deus. Então, não obedecer a César é não obedecer a Deus. Significa isso então o quê? Que a vida, querido, não pode ser dividida. A vida é integral. Por quê? O primeiro ao quarto mandamento é diretamente direcionado a Deus. Do quinto ao décimo é indiretamente direcionado a Deus, por meio do próximo. Mas todos os mandamentos se referem a Deus. A vida se refere a Deus. Significa que o meu relacionamento com Deus, ele passa também pelo meu relacionamento com o próximo. Por isso que lá em 1 Pedro 3,7, Pedro diz que nós maridos devemos tratar a nossa mulher com respeito, discernimento, dignidade, que ela é herdeira de vida como nós, vivendo a vida como um lar, para que não se interrompam as nossas orações. Ou seja, se você tratar mal sua mulher, cara pálida, Deus não vai te ouvir. Significando o quê? O jeito como eu lido com minha mulher tem a ver com o jeito que Deus lida comigo, porque a vida é uma só. Ou seja, tudo tem a ver com Ele. Por isso nosso breve catecismo, na primeira pergunta diz: qual é o objetivo principal do homem? Glorificar a Deus. Por isso que Paulo lá em 1 Coríntios 10:31 diz: como que você vai viver a vida? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do homem. Fazei tudo para a glória. Tem coisa mais simples do que comer e beber? Tem. O que ele está querendo dizer? Toda a sua vida, desde as coisas mais simples às mais complexas, tudo tem que ser para Deus. Ou seja, sua vida inteira deve ser dedicada a Deus. Por isso Jesus mostrou uma sabedoria infalível e mostrou a sua divindade no texto. Ele é Deus, Ele é aquele que nós carregamos a sua imagem. E Jesus então facilmente sai daquela pergunta infalível. Ele não poderia ser acusado pelos herodianos, ele não foi contra o imposto, e ele não poderia ser acusado pelos fariseus, porque ele disse que só Deus merece adoração. O que isso causou neles? Espanto e admiração, porque eles viram o Deus encarnado, a sabedoria de Deus na frente deles. Só que tem um grande problema. Eles viram, ficaram maravilhados, mas eles se arrependeram? Eles foram na sua hipocrisia. Mateus diz que eles foram embora, eles foram pelo caminho dele. E o reverendo R.C. Sproul, presbiteriano, já falecido há pouco tempo atrás, diz que o texto mostra que eles foram embora seguindo o seu caminho, mas não o caminho de Deus. Ou seja, o que aquele encontro com Jesus fez em relação a eles? Só gerou admiração, mas não gerou o abandono da falsa religião. Eles ficaram na hipocrisia, eles preferiram a hipocrisia do que Jesus. Isso mostra para a gente um perigo muito grave: viver essa religião dentro da igreja, ouvir domingo após domingo sobre Jesus, ficar maravilhado domingo após domingo em como Jesus é Deus, em como Ele nos salva, como sua religião é verdadeira, mas mesmo assim ficar na hipocrisia. Ser hipócrita é muito perigoso, porque nós vamos achar tudo muito bonito, mas não vamos abandonar o pecado.
Como viver esse texto? Primeira aplicação. Infelizmente, existem muitas pessoas assim, hoje, dentro da igreja, que dividem as partes religiosas das que não são. Eles acham o quê? Igreja, domingo, templo é uma coisa. Uma parte da vida delas pertence a Deus, mas a outra parte, de segunda a sábado, pertence a elas. E elas então vivem contrariamente à lei de Deus nesses outros dias. Qual o problema dessas pessoas? Elas não perceberam que um relacionamento verdadeiro com Jesus invade todas as áreas da nossa vida, muda todas as áreas da nossa vida. Agora, quando a gente parte a vida, nós podemos ter silêncio diante da resposta de Jesus e admiração, mas uma vida verdadeira com Ele, não. Então, querido irmão, não parta a sua vida em pedaços. Aqui na igreja eu sou uma coisa, na minha casa eu sou outra coisa, nos meus negócios eu sou outra coisa. Não faça isso. Sua vida é uma só. Vai viver a vida com Deus e vai deixar que Deus transforme todas as áreas da sua vida. Todas. Se você não viver como um cristão nos negócios, no casamento, na criação de filhos, aqui ou em qualquer lugar, você não vai viver como um cristão no céu, pode acreditar. Você não vai chegar lá. Sua hipocrisia vai falar que você vai chegar lá, mas no dia você vai ouvir: apartai de mim, maldito, eu não te conheço. Segunda aplicação. Existem então no meio dos crentes hoje, e eu digo crente entre aspas, viu? Muitos religiosos, pessoas que são preocupadas com pequenas coisas, como o tamanho do seu cabelo, o tamanho da sua saia. Não, gente, que você vai usar uma saia inadequada, viu? Não quero dizer isso, mas que não estão preocupadas em parar de falar mal do vizinho, em parar de serem maus pagadores na praça, em parar de estourar o limite do cartão de crédito por besteira. Quem são essas pessoas? Modernos fariseus. Vida externa, vazia, só isso. Não vivem para Deus, vivem para, diante das pessoas: você viu como é que eu sou bonzinho? Você viu como é que eu sou piedoso? Eu não corto o cabelo, eu não raspo o cabelo debaixo do braço, minha perna é cabeluda. É tudo fachada. Olha o meu cabelinho de coque, eu oro ajoelhado 5 horas da manhã. Parabéns por fazer isso. Está orando para si mesmo, porque passa os mandamentos de Deus na vida, vai ver que não tem nada. Aparência externa engana bobo, mas não engana Jesus. Terceiro lugar, mesmo diante do pior governo, você deve pagar os impostos do seu país. Eu sei, meus irmãos, que o país que nós vivemos tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu sei que a gente trabalha quase 5 meses por ano para pagar os nossos impostos. Eu sei, mas Deus mandou a gente pagar os nossos impostos. Então você pode não gostar, mas você tem que fazer isso. Então, se você está burlando o fisco, pare, porque você vai para o inferno por isso. Porque você não está roubando do Estado. De quem está roubando? De Deus. Você está roubando de Deus. Assim como aqueles que não dão o dízimo, estão roubando de quem? Do pastor? Dos presbíteros? Não, de Deus. Não está roubando de mim. Preciso do seu dinheiro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9,14: aquele que quer viver do Evangelho, que viva do Evangelho. Quem sustenta um pastor não é a igreja, é o Evangelho. Se eu for fiel para pregar, vocês não podem dar nem um centavo de dízimo, que Deus vai mandar dinheiro na minha porta. Não preciso de vocês. Fique bem claro.
Mas você está roubando é de Deus, filho. Ou Malaquias não diz isso? Roubará o homem a Deus? Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Quer ir para o seu dinheiro para o inferno? Pode ir, vai queimar feliz. Mas aprenda, você está roubando de Deus, e Deus vai te cobrar por isso. Quarta aplicação: Deus é fonte de toda autoridade. Toda autoridade nesse mundo vem dele. Resistir à autoridade, seja ela qual for, é resistir a Deus. Por isso, não resista à autoridade. Eu gosto do meu presidente? Não, mas eu não posso resistir a ele. Tem gente que não gosta do pai, porque o pai é um beberrão e por aí vai, mas não pode resistir a ele. Tem gente que não gosta dos professores, mas não pode resistir à autoridade sobre você. E tem gente que resiste ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos. Deus diz, são autoridades, não resistam. Então, querido, a quem você tem resistido no final? A Deus. E aí o que Paulo diz? Vão trazer sobre si ele falou vitória? Ele falou alegria? Ele falou o quê? Condenação. Se você não acredita na Bíblia, ok, mas eu acredito que ela é a palavra de Deus. Então o que está dizendo é, se resistir à autoridade vai trazer o quê? Condenação. Então pare, porque eu tenho certeza que a Bíblia é a verdade. Quinto lugar, significa então, pastor, que nós vamos obedecer às nossas autoridades em tudo? Não. Você tem que desobedecê-las às vezes. Quando? Eu já deixei claro, mas quando a regra, a ordem de uma autoridade é contrária à palavra. Jesus mandou os apóstolos pregarem? Vamos pregar, não vamos obedecer ao sinédrio. Jesus não mandou você ter fé e arrependimento, e mesmo que isso custe suas relações familiares, tenha fé e arrependimento. Eu conheci uma vez um jovem que eu discipulei, e a mãe dele queria impedi-lo de ser batizado. Ele era menor de idade, ela era católica ferrenha, e foi meu aluno. A graça de Deus me usou para que aquele menino fosse alcançado, e ele foi batizar. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós precisamos de obedecer aquilo que é bíblico das autoridades. Imagine que eu inventasse regras antibíblicas para vocês. Irmãos, domingo que vem os homens vão sentar à minha direita e as mulheres à minha esquerda. Por favor, não faça isso. Aonde está isso na Bíblia? Vamos deixar de ser bobo e conferir as Escrituras e obedecer o que é bíblico. Sexto lugar, o assunto aqui então não é só religião, não é? Sim, tem a ver com rejeição. Rejeição a quem? A Deus, a Jesus. A hipocrisia rejeita Jesus. Essas pessoas não estão obedecendo a mensagem de Jesus, estão rejeitando quem Ele é, Deus. Então, como nós rejeitamos a Jesus? Quando nós ouvimos a mensagem e não obedecemos a Jesus. Então seja transformado por uma vida íntegra, e ao ouvir a palavra, obedeça. Porque você não está diante de Jesus hoje, viva voz, para perguntar, para arguir, para contradizer, mas a sua vida contradiz Jesus. Não faça isso. Viva o que Jesus diz. Sétimo lugar, Jesus nos diz: dê a Deus o que pertence a Deus. Você está feliz com isso? Ou você continua dizendo: meu dinheiro, meu tempo, meu trabalho, meu casamento, é meu. Ou você está dizendo:
é de Deus, é de Deus e é de Deus. Saiba, todos nós, infelizmente, roubamos a Deus. Todos nós temos um pouquinho de vida para nós mesmos, infelizmente. Por isso que Jesus veio pagar todas as nossas dívidas na cruz. Ele veio nos perdoar, porque jamais a gente ia viver a vida todinha para Ele do jeito certo. Mas isso não quer dizer então que eu vou, já que eu não consigo ser fiel, deixa isso para lá. Não faça isso. Viva o máximo que você conseguir e puder para Jesus. E peça para aquilo que está faltando, Jesus transformar. 8ª aplicação. Muitos cristãos não entendem que pertencem completamente a Deus. Então eles vão dar um pouquinho das suas vidas para Deus, para se agradar com o resto. Deixe essa postura urgentemente. Que o seu desejo seja glorificar a Deus nas coisas mais simples da vida, como comer e beber, como as partes mais complexas no casamento e na criação de filhos. São as partes mais complexas da vida. Jamais você vai ter um coração satisfeito vivendo para você. Por quê? Eu citei a primeira parte do catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Mas qual a segunda parte? Gozá-lo para sempre. Significa o quê? Você vai ter verdadeiro prazer na vida quando você parar de viver para você e viver para Deus. Sabe por quê? Você vai comer picanha e acabou. Você vai tomar uma Coca-Cola e acabou. Você vai fazer sexo com a mulher do vizinho e acabou. Passa rápido. Mas a alegria em Cristo é um fruto do Espírito. Ela é perene. Por isso a gente cantou no Salmo 16: delícias perpetuamente. 9ª aplicação. Veja uma coisa interessante. Jesus demonizou o Estado? Não. Como é que tem cristão que demoniza o Estado? O Estado é coisa do capeta. Não é. O Estado é coisa de Jesus para nós, para manter a ordem no mundo. Tem essa função. Jesus demonizou o dinheiro? Também não. Ele não falou não tenho dinheiro. Mas Jesus divinizou o Estado? Também não. Jesus divinizou o dinheiro? Também não. Então nós temos que ter uma atitude correta para com essas coisas. O Estado não é Deus. Você sabe por que o Estado marxista quer dar tudo para você? Porque ele quer ser visto como quem? Deus. Então ele te dá educação de graça, vacina de graça, médico de graça, estrada de graça, tudo de graça, mas tudo que não presta. Já viu? Em troca do quê? Da sua alma. Ó, que estado bom, ó, que coisa maravilhosa. Bobagem. O dinheiro também quer ser divinizado, não é? O que importa para as pessoas hoje? Ficar rico, não é? Essas coisas são pecaminosas. Então a gente não deve nem demonizar, nem divinizar, nem o dinheiro, nem o Estado. Nós devemos obedecer o Estado e usufruir do dinheiro para a glória de Deus. E em último lugar, eu gostaria de falar sobre impostos e dízimo. Ambos são lícitos, ambos são obrigação para o crente. O Estado tem direito de receber o seu imposto. Por quê? Porque Deus mandou. A igreja tem o direito de receber o seu dízimo. Por quê? Porque Deus mandou. Então, se Deus mandou, o que eu tenho que fazer? Obedecer. A imagem e semelhança que está em você é de quem? Do chimpanzé? Se for o chimpanzé, vai dar banana para os outros. Não, a imagem que está em você é de quem? De Jesus. Então obedeça às ordens de quem? De Jesus. E pare de roubar a Deus. Porque isso é uma religião vazia, hipócrita e demoníaca.
se arrependa e que Deus nos conceda a graça de viver para Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar e suplicar a graça dele sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai bendito e maravilhoso, o qual nos deu sua imagem e semelhança e está restaurando ainda mais essa imagem por causa do nosso pecado. Nós somos do Senhor, como nós lemos na nossa chamada de oração, ovelhas do teu pasto, nós pertencemos a ti, Senhor. O Senhor, quando deu a lei ao teu povo, o Senhor disse àquele povo que deveria obedecer, porque o Senhor é Yahvé, o Deus da aliança. O Senhor tirou aquele povo do Egito. Então o Senhor mostrou para aquele povo que o Senhor era dono daquele povo, que o Senhor é o próprio Deus, que o Senhor é o Deus da aliança, e por isso o Senhor merece ser obedecido. E o Senhor quer o mesmo hoje de nós crentes: obediência à sua palavra revelada. Por isso, Senhor, nos ajude a deixar a hipocrisia, a deixar essa religião vazia em que nós vivemos para nós mesmos e temos uma mortalha de piedade que é mentirosa, falsa, demoníaca, enganadora, para que nós sejamos, ó Deus, de fato, crentes de coração, de boca, de prática. Que nós, ó Deus, abandonemos o roubo ao Senhor, para que nós então vivamos de maneira condizente com as Escrituras. Que nós, ó Deus, deixemos o fato de desobedecer ao Senhor e achar que isso não será levado em conta para uma vida de obediência em que nós temos prazer em obedecer ao Senhor. E eu lhe imploro, nos abençoe para que, como crentes, obedeçamos ao nosso presidente, governador, prefeitos, deputados, senadores, enfim, que nós obedeçamos às autoridades enquanto elas não ferirem a tua palavra, que nós oremos por essas pessoas, que nós as amemos, porque são ministros do Senhor para nós. Que nós paremos de roubar o Estado e roubar o Senhor, negligenciando os nossos impostos. Que nós paremos de roubar o Senhor, surrupiando do Senhor o dízimo que lhe é devido. Que nós paremos de roubar o Senhor, dando a Ti um pouquinho da nossa vida e ficando com o resto. Não, o Senhor quer tudo, e que assim seja conosco. Que sejamos como a viúva pobre, que deu toda a sua vida ao Senhor, porque cria no Filho de Davi. E o Senhor Jesus, ó Pai, está à tua destra. Ele vê a nossa hipocrisia e Ele vai julgar a nossa hipocrisia. Por isso, que tua graça seja derramada sobre nós, que haja perdão, misericórdia, salvação, que haja arrependimento, que nós odiemos esses pecados que ouvimos aqui hoje e nos voltemos em obediência, nova obediência, arrependimento para a vida. Ó Deus, que nós obedeçamos os nossos pais, que nós obedeçamos os nossos pastores, presbíteros, diáconos, que nós obedeçamos os policiais, os professores, que nós obedeçamos ao Senhor. A vida é uma, e eu imploro, abençoe para que a igreja pregue a verdadeira mensagem, que a igreja pregue o verdadeiro Jesus. Abençoe para que a igreja deixe o mundanismo dos herodianos. Abençoe para que paremos agora de divinizar bens materiais e dinheiro. São fumaça. Na verdade, nós somos erva, quanto mais essas coisas. E que a tua palavra, que permanece eternamente, mude o nosso coração, seja pregada para a salvação dos eleitos nesse mundo e também condenação desse mundo vil. Nos dê, Senhor, a bênção da verdadeira religião. Eu lhe imploro isso em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a eterna comunhão do Espírito Santo
sejam com todos os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.